a mosca do lado direito é mais sofisticada do que a mosca do lado esquerdo, porque tem mais etapas na cadeia produtiva. A produção começa aqui no centro da mosca e vai se espalhando. É como se fosse uma disputa de um campeonato de tiro ao alvo em que o pior atirador fosse aquele mais desenvolvido, né? Quer dizer, esse último anel aqui, comparativamente a esse último anel da figura do lado esquerdo, significa uma economia mais sofisticada, mais desenvolvida. A produção de um bem, então, começa no centro do alvo e depois vai se espalhando. Cada anel, o von Bawerk chamou de classe de maturação. Essa nomenclatura dele é um tanto desconhecida, praticamente desconhecida eu acho, para quase todos os economistas, e somente, claro, os não austríacos. Então, cada anel representa uma classe de maturação, ou seja, um estágio da estrutura de produção, ou uma etapa da chamada cadeia produtiva. Essa forma de representar a estrutura de capital foi anterior à que Hayek utilizou mais tarde em Londres, já em Londres, com seus famosos triângulos. O triângulo de Hayek, ele apesar de ser criticado, que acham que ele usou positivismo, uns austríacos mais puristas, para representar a estrutura de produção, ele consegue captar a linearidade essencial, quer dizer, é uma abstração. É claro que o mundo real não é linear, mas se você consegue enxergar, visualizar graficamente, fica mais fácil entender. O que isso não significa negar a existência de não linearidades importantes da estrutura de produção. E corresponde à figura da mosca de alvo de von Bawerk. Então, os triângulos de Hayek, que nós vamos ver mais especificamente na aula de amanhã, comparando com as moscas de alvo de von Bawerk. É claro que essa estrutura de capital aqui do lado direito, em termos do triângulo hayekiano, é mais sofisticada do que essa do lado esquerdo, porque você tem menos etapas na cadeia produtiva. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 etapas, ou 5 classes de maturação, e aqui você tem 7 classes de maturação. Os triângulos de Hayek nós vamos usar extensivamente para estudar a teoria dos ciclos econômicos. Mas é só para ver que uma coisa nasceu da outra. A ideia é a mesma. Só que o Hayek, talvez porque estivesse em Londres, convidado pelo Keynes, ele deu algumas conferências lá, e na plateia só havia economistas neoclássicos que não entendiam ou não haviam lido o von Bawerk. Não sei se na época o livro do von Bawerk já tinha sido publicado em inglês, né? Confesso que não sei, 1931, por aí. Então Hayek tentou usar um instrumental diferente para se fazer entender pelos economistas presentes, que eram economistas famosos. Por exemplo, Nicholas Kaldor, que escreveu muito sobre modelos de crescimento, Joan Robinson, que era socialista, mas era um economista também bastante qualificado. O próprio Keynes sentou para assistir as palestras. O resultado é que ninguém entendeu nada do que o Hayek falou. A teoria dele ficou assim... É como se eles não levassem muito a sério. O que esse cara com sotaque alemão botou aqueles triângulos aí? O que isso tem a ver com o que a gente... Será que isso é economia? Deve ter sido mais ou menos isso que se passou na cabeça daqueles grandes economistas da época, que está falando uma linguagem diferente. Bom, expansões da estrutura de capital não correspondem a expansões simultâneas e na mesma proporção em cada estágio. Vou repetir, expansões da estrutura de capital, ou seja, de todo o conjunto, ou das moscas ou dos triângulos, não significam que estão acontecendo expansões simultâneas e na mesma proporção em cada estágio, e nem devem ser interpretadas como um aumento simultâneo e igualmente proporcional no capital em todas as classes de maturação. Isso aí é um tapa, uma bofetada na macroeconomia, que considera o capital
constante, quando aumenta o estoque de capital, né, no longo prazo, aumenta para todo mundo. Você pode ter uma das etapas, ou uma das classes de maturação se expandindo, isso não significa necessariamente que as outras estejam se expandindo. Vai depender de quê? Vai depender de 1 milhão de coisas que ninguém pode prever, porque essas coisas estão na mente humana e são subjetivas. Esse mecanismo de mercado mantém os planos de produção intertemporal em sintonia com as preferências intertemporais dos consumidores. De um lado você tem os consumidores que compram os bens de consumo final. De outro lado você tem os que estão investindo. Para você investir, lembra do Robinson Crusoe? Você está pressupondo que o consumidor, porque afinal todo mundo é consumidor, até o investidor também é, ele está abrindo mão de alguma coisa hoje, está se arriscando, que é para no futuro ele poder ter mais do que ele tem hoje. Então é esse mecanismo de mercado, essa estrutura de capital da economia que vai manter os planos de produção intertemporal em sintonia com as preferências intertemporais dos consumidores. Ou, numa linguagem mais usual, vai permitir que a oferta e a demanda, tanto a oferta e a demanda, se você quer falar em termos macroeconômicos, oferta e demanda agregada, aí eu não estou sendo austríaco, mas vamos fazer uma concessão, ou a oferta e demanda de fundos para empréstimos, que é onde está a origem disso aí, né, onde vai determinar a taxa de juros, ela se realiza de uma maneira sincronizada, no sentido de que a demanda por um bem qualquer vai ocorrer exatamente quando o setor que produzir esse bem tiver acabado de produzir esse bem. Não adianta, como eu falei, você produzir uma geladeira que vai ficar pronta no dia 26 de dezembro, se a demanda vai até o dia 24 de dezembro. Está dando para entender, né? O assunto é árido, mas eu tentei colocar de uma forma bem simples. Reproduzindo Roger Garrison, que é um dos economistas mais criativos da escola austríaca de hoje. Uma frase dele: é fácil para os modernos economistas austríacos perceber que von Bawerk estava a apenas um passo de articular a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Ele quase chegou lá, mas o Mises já tinha articulado antes, no livro sobre a moeda e o crédito, em 1912. Esse passo, que na verdade foi dado por Mises antes do von Bawerk, ou antes ou simultaneamente, porque eu não me lembro a data de publicação do livro do von Bawerk, do Mises é de 1912. Foi perto um do outro. E eles discutiam, entre eles, na Academia de Ciências. Então, um estava mais ou menos ciente do que o outro pensava, né? Esse passo teria envolvido uma comparação das mudanças nas configurações dos anéis ou dos triângulos, procurando entender se essas mudanças de configurações eram induzidas por questões puramente preferenciais, quer dizer, de mercado, de preferência entre poupar mais ou poupar menos, mudança nas preferências intertemporais, ou por questões puramente políticas. É interessante a gente dar um pulinho até o mundo de hoje e ver a proposta que foi feita a semana passada, que é um passo na criação de um Banco Central Mundial. Até um artigo meu que saiu publicado no site do Mises hoje, criticando essa ideia. Era um sonho antigo do Keynes criar um Banco Central Mundial para quê? Segundo Keynes, eu não me lembro as palavras exatas, mas para coordenar o sistema econômico. Coordenar para o Keynes significava exatamente o contrário do que nós austríacos pensamos. Coordenar para ele significava fazer políticas de sintonia fina, fiscal, monetária, cambial, etc. Coordenar para nós significa deixar esses anéis resolverem o problema deles, ou deixar esses triângulos resolverem o problema deles. Qualquer indução artificial ao crédito, como a gente vai ver amanhã, vai gerar um ciclo econômico. E quando você teima em continuar expandindo o crédito sem uma base em poupança, quer dizer, quando o Robinson Crusoe teima em pegar 12 peixes por dia sem ter construído a rede,
acontece o que vem acontecendo no mundo inteiro. E aí você vai ter que tomar medidas mais drásticas e cada vez mais drásticas para consertar uma situação que não precisaria nem ter acontecido. Olha só o que o novo governo da Itália está fazendo, está prometendo fazer, cortes drásticos e violentos nas despesas públicas, e isso vai acontecer durante muito tempo. Essa ideia da criação do Banco Central Mundial é uma das maiores barbaridades que eu já ouvi. Meia dúzia de diretores iam tomar conta da quantidade de moedas de crédito no mundo inteiro. Como é que um sujeito desse ia saber qual a quantidade de moeda ideal para circular, por exemplo, na Chechênia? É uma ditadura total. Mesmo um Banco Central Nacional, como a gente já viu aqui, é um monopólio. É um monopólio. E já é uma forma de ditadura. Isso já está, os germes disso aí, ou as sementes, já tinham sido plantadas por Mises, pelo Baumeister e o Hayek desenvolveu nos anos 30. Uma mudança das preferências intertemporais no sentido de aumentar a poupança, o que ele quer dizer com isso? Suponha, por exemplo, que a população resolva se tornar mais, como é que se diz, parcimoniosa, poupadora. Resolva poupar mais, por um motivo qualquer. Isso vai provocar uma realocação do capital entre os anéis ou entre os triângulos, de tal forma que a economia vai experimentar, vai vivenciar uma acumulação de capital e um crescimento sustentável. Sustentável porque está lastreado em mais poupança e mais esforço. Todos os Robinson Crusoés que existem na economia resolveram comer menos peixes por dia para construírem uma rede ou um anzol. Uma mudança nas condições do crédito, que seja politicamente induzida, como vem acontecendo no mundo desde o final dos anos 90, mas que com a explosão da crise vem acontecendo cada vez mais, são rodadas sucessivas de quantitative easing, e essa decisão agora dos principais bancos centrais do mundo se reunirem e garantirem aos bancos que eles vão ter dinheiro na moeda que eles quiserem. Isso é uma decisão política, politicamente induzida. Ela se esconde sob o manto de uma decisão técnica, mas não tem nada a ver com técnica, isso é político. Isso é político. Então, uma diminuição artificial das taxas de juros proporcionadas pelo empréstimo de dinheiro recém-criado por um banco central que imprime dinheiro do nada, não tem lastro, provoca mais alocações do capital, alocações erradas de capital entre os anéis, de tal forma que a economia vai passar por um crescimento, mas esse crescimento não vai ser sustentável. E aí vai aparecer uma crise econômica. Isso é a essência da teoria dos ciclos econômicos, que o Gerson resumiu em 2 parágrafos. E é o que o mundo está fazendo hoje. O mundo já está vivendo essa crise, essa falta de coordenação entre as etapas da estrutura de capital, e cada vez está descoordenando mais, na medida que aumenta o crédito artificialmente. Semana passada, o Copom reduziu mais uma vez a taxa de juros no Brasil. E o nosso governo aqui, dizendo que vai se prevenir contra a crise mundial, já adotou um novo pacote, né? Essa palavra pacote me causa ojeriza, mas um novo pacote de estímulo aos gastos, ao consumo. É aquela velha história. Para um keynesiano, poupar é um pecado, gastar é uma virtude. Quando é exatamente o contrário. Não é que gastar não seja bom. Eu estou dizendo, o gasto tem que ser lastreado em alguma coisa. Quando é lastreado num papel com uma onça, isso não pode dar certo.